Olá, tudo bem com você? Está no ar o podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava que tem o apoio da Cressol e traz toda sexta para você os principais nomes do ramo do negócio e do empreendedorismo aqui de Guarapuava e região. Este mês é o mês da mulher e na nossa série de Mulheres que Inspiram, a nossa última convidada dessa série, uma pessoa especial que tem uma ligação com Guarapuava e com a questão de produção artesanal na nossa cidade, é a Fabiana de Fátima Fabiane Teixeira, proprietária da Piccoli Bontá, uma das melhores cafeterias aqui da nossa cidade, se não a melhor, né? Eu sou suspeita de falar porque adoro os cafés ali da Piccoli e a gente chamou ela para contar um pouquinho da história de como iniciou esse centro gastronômico que hoje é uma referência, como eu disse aqui, no ramo de cafeteria de Guarapuava e dividir um pouquinho com a gente, porque a Piccoli também tem o melhor padeiro do Brasil. Não à toa ela é essa referência na nossa região. Seja bem-vinda, Fábio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Separar um pouquinho da sua rotina, que é bem corrida, a gente sabe, para estar aqui com a gente no Café com a SIG hoje. Para mim é uma alegria receber esse convite, né? E poder estar aqui e contribuir um pouco com o nosso cafezinho. E para começar, já conta pra gente como que surgiu a Piccoli, porque eu dei uma pesquisada sobre a história e ela surgiu a partir das receitas da sua mãe. Mas a ideia de vocês sempre foi se tornar essa referência? Como foi esse processo até vocês chegarem onde estão hoje? Então, ele começou com esse convite que eu fiz para minha mãe da gente começar a fazer doces em casa. E ela faz geleia desde que eu me conheço por gente. A nossa cozinha já cheirava açúcar, eu já tenho isso desde a minha infância. E ela fazia doces para alguns conhecidos, eram poucos os clientes dela, assim, 3, 4 por ano. E quando eu parei de trabalhar, a minha formação é pedagogia, eu sou professora de formação. Então eu precisei parar de trabalhar e para ficar mais em casa, cuidando do meu filho, né, que demandava a minha presença. E aí eu chamei a mãe e falei, vamos fazer o docinho que a senhora já faz, vamos aumentar agora, tem Facebook, vamos começar a contar para as pessoas lá que a gente está fazendo. E foi assim que começou, fazendo os docinhos. Quando a gente lançou, na semana que a gente começou a contar para o pessoal que a gente estava fazendo, já teve um pedido no final de semana. Foi assim, bem rápido. E isso foi mais ou menos junho de 2015. No final do ano que teve Natal, foi uma loucura, assim, não parava mais, e era dentro de casa ainda. A cozinha de casa já não era mais uma cozinha da casa, já era uma produção, já não... Começou, assim, a ficar muito grande e também atrapalhava aquela rotina de casa, precisava sair de casa. E foi aí que entra o meu marido na jogada, que aí ele falou, não, esse negócio é um bom negócio, vamos achar um lugar fora de casa pra gente poder fazer. E ele procurando já encontrou onde é o espaço da Piccoli ali hoje. E começamos ali, e é grande o espaço. E também vendo ali o espaço, ele pensou, não, é uma coisa que já dá pra gente aumentar, não vamos pensar só em ficar nisso, né? Ele já tinha essa ideia da cafeteria na cabeça dele, né? Então, as coisas foram acontecendo de uma forma bem natural, É. até que vocês encontraram o espaço. E os desafios que vocês enfrentaram, porque sair de casa para abrir um espaço novo exige, além da dedicação, orçamento e equilíbrio financeiro, que às vezes a maioria dos empresários tem essa dificuldade. Vocês tiveram algumas dificuldades, desafios? O que você pode avaliar desse período que vocês iniciaram há mais de 10 anos até agora? Então, quando a gente fez essa transição da casa para o local que é a Piccoli hoje, não teve muita mudança, melhorou a questão de layout, porque aí nós tínhamos uma cozinha mais industrial, assim, digamos, né? Que daí tinha mais bancadas de inox, já tinha essa parte que tinha melhorado. Mas a demanda aumentou, né? Tinha muito mais clientes, mais pessoas procurando. Aí que Deus coloca a primeira pessoa incrível na nossa vida, que é o Luiz Paulo, que ele era nosso financeiro naquela época e hoje ele é um dos sócios da Piccoli, né? E ele veio agregar na nossa equipe, né? Assim como um irmão para mim, eu falo sempre muito bem do Paulo, graças a Deus está junto com a gente. E os desafios foram esses, né? Do crescimento que a gente precisava, também tinha questão de custos que a gente fazia meio que de casa, assim, não entendia. O Paulo veio também corrigindo isso. Foram os primeiros desafios, assim, chamar mais gente para trabalhar, né? Mão de obra já aumentou, não era mais só eu e a mãe. A equipe já tinha aumentado, já tinham mais 3 pessoas. Nisso que entrou o Paulo, mais um pouco, a mãe acabou saindo também, ela vinha me ajudar, mas eu não queria também
cansar muito ela, né? Tipo, tirar muito ela de casa, né? Então, chegava um momento ali do dia, mãe, vou levar a senhora para casa. Ela terminava, a gente nem terminava, né? Eu fazia que a gente terminava e eu voltava depois continuar para poder levar ela para ela descansar, porque por ela ficava comigo até o fim ali, né? Então, assim, foi aí que ainda estávamos nesse processo que ainda eram os docinhos. Daí depois que, pensando na cafeteria e olhando o espaço que tinha ali atrás, que a gente foi vendo para aumentar. Já aí, depois dos doces, a gente começou a colocar presentes, eram chocolates. E sempre viajando, buscando referência, conhecendo pessoas. Também teve mais uma pessoa incrível, assim, que era um anjo na nossa vida também, era a Poli, que é uma professora que me ensinou não, eu tinha a base dos doces na casa da mãe, do jeito que a gente fazia, e a gente foi também aperfeiçoando essas receitas, tirando um pouco da gordura, não ia mais manteiga no doce, a gente conseguia ir entendendo algumas coisas para o doce ficar cada vez melhor. Encontrei a Poli em Curitiba, ela era uma professora que me ensinou alguns outros tipos de doces e depois veio fazer uma consultoria para nós de chocolates, de presentes, né? E aí a Piccola era, além de docinhos, também era presentes. E daí também tinha uma parte muito forte, antes era 2017, 2018, isso era muito forte de eventos e casamentos aqui em Guarapuava. E nós tínhamos café, então quando a gente fornecia doces pro casamento, a gente já tinha bolo fake, tinha toda a parte de café da madrugada ali, então a gente conseguia fornecer um serviço completo para casamento. E a Poli veio trazer isso pra gente, que era ajudar na parte dos presentes. Daí foi mudando do doce, a gente começou a colocar bolinhos, daí já vai sempre... Você vai agregando. E aí tinha... A hora que a gente pensou em colocar a panificação, então vamos ser uma cafeteria, agora estamos pensando em nos transformar também nisso, aumentar isso daqui para um café, né? Porque as pessoas entravam onde é ali o escritório da Piccoli hoje, diziam se poderia colocar uma máquina de café aqui. Também teve muito isso do cliente chegar e pedir alguma coisa. A gente ia colocando coisas que iam sendo pedido dos clientes, né? Poderia colocar uma máquina de café, que tudo ia startando assim, né? Pra gente ir entendendo. E daí, ali mesmo, naquele espaço, a gente começou a fazer como se fosse uma lojinha. Aí tínhamos bolo, tinha sonho, tinha pães mais artesanais. Também entrou a minha comadre junto nessa história aí. Depois ela veio e trouxe, assim, ela já fazia umas coisas na casa dela, veio e começou a fazer ali na Piccoli também. E aí a gente vendo que era um bom negócio, essa parte de panificação, meu marido foi pesquisar no Google, melhor padeiro do Brasil. E encontrou Fernando de Oliveira, que é um amigo do chefe Fabrício, né? E ligou no telefone que tinha ali e conseguiu conversar com a mulher do Fernandinho. E ela falou, olha, ele está em Curitiba hoje. Se você conseguir buscá-lo até lá, ele vem até vocês e entende ali o negócio que é que vocês querem. E foi isso que ele fez. Saiu daqui, foi buscar o Fernandinho, trouxe, ele olhou ali, foram visitar lugares aqui em Guarapuava, conhecer, né, como que estava Guarapuava na questão de panificação artesanal e padarias, né, e cafeterias. E ele falou, não, a ideia da gente trazer os pães para cá de fermentação natural vai ser muito bom, porque ainda não tem, ainda era muito assim, as pessoas faziam na casa, né, também a panificação artesanal, mais de fermentação natural. E aí o Fernandinho veio e trouxe isso para nós, treinou o nosso pessoal, e ali mesmo, naquele escritório, nós colocávamos os pães para vender. E nisso eu estava reformando, porque a gente acabou comprando ali o terreno da Piccoli, é nosso, e a gente foi reformando para fazer a cafeteria. 2019 inaugurou a cafeteria. E com o Fernandinho que entra o Fabrício na nossa vida também. Sempre Deus colocando pessoas incríveis, assim, ó, vai colocando os anjos, a gente vai, né? Só crescendo mais e agradecendo a Deus por isso também. O Fabrício veio assistir uma aula do Fernandinho ali. Sentou lá num cantinho, numa cadeira alta, ficou ali olhando. E ele trabalhava aqui em Guarapuava já. Nós chamamos... Essa era a minha dúvida. Eu ia até perguntar se ele já era de Guarapuava, porque só para contextualizar, o Fabrício de Lima, isso, né? Fabrício Lima, ele é reconhecido como o melhor padeiro do Brasil pela FIPAM em 2022, que é a maior feira de panificação e confeitaria do Brasil. E hoje ele é padeiro da Piccoli. E aí agora sim, para você introduzir a história, só para o pessoal entender
Como que ele chegou até vocês E aqui o em Fabrício Guarapuava? já estava aqui em Guarapuava. O Fabrício é um gaúcho de Montenegro e estava aqui em Guarapuava trabalhando. E nós trouxemos o Fernandinho, que por acaso eram amigos e tinham trabalhado juntos, trabalharam no Museu do Chocolate lá em Gramado, fizeram as esculturas lá, tudo, né? E o Fabrício trabalhava e no sábado ele não trabalhava, ele tinha folga. Então, aos sábados ele vinha afinar ali a equipe, né? Porque ficavam dúvidas, os pães de fermentação natural, eles são uma ciência, assim, uma arte, né? Então, alguma dificuldade que o pessoal tinha, o Fabrício vinha no sábado e ia corrigindo. E foi indo e tal. O Fabrício precisou ir embora para São Paulo. Naquela época, nós não podíamos pagar o salário que o Fabrício ia ganhar lá em São Paulo, né? E aí ele foi para lá, ficou um ano e daí depois disso meu marido fez uma proposta para ele. Volte, que a gente vai dar um jeito aqui e nós precisamos de você na nossa equipe, porque esse é um dos grandes desafios também, você conseguir manter aquele padrão, né, da qualidade que era colocado ali aos sábados, tipo, sábado saíam os pães lindos, aí durante a semana às vezes a gente errava alguma coisa, não saía tão perfeito como era, né, porque você sabe o que é o que tá certo, o que não tá ali, né. E precisava do Fabrício, era um desafio, né? A gente precisava ter alguém, assim, incrível como ele, junto ali na equipe. E o Juliano chamou ele, fez uma proposta, e hoje também ele é também sócio da Piccoli. Somos em 4, né? Eu, meu marido, o Luiz Paulo e o Fabrício, que formamos a Piccoli Bontá. E até hoje, além dele ser sócio, ele atua também ali na produção Sim, de pães. Lá na fábrica hoje temos uma indústria, né? Que fazemos os pães lá. Saímos, aí também isso. Antes a nossa produção era toda ali. Aqui onde é o espaço da Piccoli. Vocês verem do ladinho ali que tem um tapume preto ali, para dentro era a nossa produção. E aí o Fabrício, daí depois a gente fez a indústria pensando em tirar, não servia, não cabia mais. Precisava ter um lugar maior. E daí que a gente abriu essa fábrica, né? Que a gente faz os pães lá e agora traz para tudo pronto. A produção da Piccoli vem toda pronta de lá dessa indústria hoje. Hoje, como é que tá a produção de vocês? Porque essa questão da produção do pão com a fermentação artesanal, ela é uma referência, o que vocês fazem é referência nacional. Sim. Como que acontece essa produção? Onde é que fica essa fábrica? É exclusiva da Piccoli ou vocês também podem revender esses pães para outras pessoas que também trabalham com isso? É isso que a gente faz hoje. Não é mais... A Piccoli, hoje eu falo que ela é uma cliente da fábrica. Que nós compramos os produtos de lá para revender aqui, né? É como se fosse isso. E por isso, já na época que era panificador, que é panificador, e é isso, a Piccoli é uma cafeteria com panificação, que é padaria, e a confeitaria, que é nosso forte, né? São a panificação e a confeitaria. Já tínhamos clientes que vinham buscar pães para hambúrguer, então nós tínhamos clientes de hamburgueria. E hoje a gente consegue colocar, com a fábrica, precisava, né, aumentar essa produção, porque também não caberia ter uma fábrica só para fornecer a Piccoli. Não, ainda não dá. Teríamos que ter mais lojas, né, para comportar. Então, fazemos os pães, aqueles de forma, e vendemos no mercado também. Já tem na Rede Superpão, tem no Mercado de Nara, tem no Mercado Mil. Tem alguns outros clientes também que têm esses pães, né? Então, a Piccoli hoje fornece o mercado também. E o diferencial é essa fermentação natural. Uhum. Dá trabalho fazer isso? Sim, é mais trabalhoso. O pão, ele leva mais tempo para ficar pronto, né? A fermentação é mais lenta para os pães de forma, né? Então, ele não é aquele pão que, sei lá, um fermento ali químico, né? Meia hora o pão já cresceu. Não, esse demora mais para crescer, né? Mas o sabor é completamente diferenciado, né? Uhum, e aí que a gente sabe que é qualidade. Tomar o café com pão na Piccoli, você sabe que é uma coisa que tem gosto de café de mãe, né? De casa, porque é natural. É acolhedor, assim, é muito bom, né? Então é isso. Daí tem o desafio da panificação artesanal, porque os pães mesmo de fermentação natural, baguetes, os outros pães ali que são feitos, que demora muito mais tempo a fermentação, esse também ele ainda é bem artesanal, né? Não muda muito, não tem máquina para fazer esses pães, né? A gente já vai falar ainda sobre outros assuntos, inclusive os prêmios do Fabrício ali como o melhor padeiro do Brasil. Mas antes do nosso intervalo, eu quero lembrar você de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva aqui no Sig TV. Além deste episódio, nós temos uma playlist completa com os outros episódios. Esta semana, no dia 25 de março, nós completamos 1 ano com o nosso podcast, o Café com a Sig no ar. Então, é uma honra, uma alegria poder produzir esses programas para você e trazer
tantas pessoas inspiradoras com ideias e projetos que podem transformar também o dia a dia dos empresários de Guarapuava e trazer ensinamentos que servem para todos nós. Lembrando que você também pode nos ouvir pelo Spotify, é só procurar por Café com a Sig, e os principais trechos desta conversa estão no Instagram, @SigGuarapuava. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já. Você, empresário, já imaginou fazer parte de uma rede de conexões que impulsiona o seu negócio? O Empreender é um programa da KCB em parceria com o Sebrae, que atua dentro da SIG e reúne empresários em núcleos setoriais para trocar experiências, buscar soluções e crescer juntos. Em Guarapuava já são 12 núcleos ativos, promovendo encontros, networking e capacitação dentro da SIG. Quer fazer parte dessa transformação? Escolha o seu núcleo e venha crescer com a gente. Entre em contato pelo telefone 4236215566. Empreender a SIG, conectando negócios, fortalecendo o futuro. Estamos de volta com o Café com a Sig, hoje recebendo a Fábio da Piccoli Bontá. No primeiro bloco ela contou um pouquinho de como surgiu a empresa, um pouquinho dos desafios, falou do melhor padeiro do Brasil. E antes da gente falar um pouquinho ali das premiações do Fabrício, o que significa o nome Piccoli Bontá e por que a escolha? O nome Piccoli Bontá, ele significa, é uma expressão em italiano, pequenas gostosuras, significa. E veio desde dos doces, então já ficou, porque minha irmã que me ajudou a escolher. Ela mora na Itália, daí ela disse, vamos escolher um nome. Eu pedi ajuda delas, né? E ficou Piccoli Bontá porque ela deu essa sugestão e eu gostei. E era da época dos doces, porque era pequenas gostosuras, tinha a ver com os doces que eram pequenos, mas que daí o nome pegou, né? Ele ficou e depois a gente nem quis mudar. Se consolidou. E hoje é uma referência, né? Um nome diferente, não tem aqui na nossa região, não tem em Guarapuava, e acabou se tornando a marca. Isso. E falando em marca, Fábio, o que você considera que foi o fator que foi principal para o crescimento e a consolidação da Piccoli? Porque hoje ela é uma marca que é referência e muitas outras pessoas se espelham nela, né? Muitos outros pequenos panificadores, enfim, que trabalham com essa área também se espelham em vocês. Mas é um crescimento rápido em 10 anos. Sim. Como foi a consolidação dessa marca e o que foi o principal fator? Eu acredito que é a preocupação que a gente tem em oferecer um bom produto, né? Um produto de qualidade e não só na produção desse produto, é que aquele feedback do cliente depois, você esperar. Na época do doce já era isso, eu entregava aquela festa e ficava esperando na segunda-feira se não ia ter algum problema, que ficava preocupada com isso. Então, não sossegava, sempre buscando o melhor, né? Uma questão de um treino do olhar para uma organização de uma mesa. Todos esses pequenos detalhes, assim, vão fazendo uma diferença, sabe? A combinação de cores na época dos doces, mas tudo isso veio trazendo para Piccoli também, veio para isso, né? Nessa preocupação dos ingredientes, né? De sempre coisas boas, né? Para a gente oferecer para o cliente, para ele ter, não simplesmente a gente ganhar dinheiro, a gente querer trazer uma experiência para aquele cliente, né? E tudo isso também tem a questão do esforço de vocês. A gente até estava falando aqui nos bastidores que para se tornar uma referência como vocês se tornaram, é necessário abrir mão de muitas coisas. E vocês se dedicaram, se esforçaram para comprar o terreno, para ampliar, abriram os olhos para as oportunidades, abraçaram isso, trouxeram o melhor padeiro do Brasil. Houve também sacrifício da parte de vocês para que isso acontecesse, né? Meu marido vem da agricultura e eu era professora, então nenhum de nós dois éramos da área. Também é um desafio, né? Porque nós não entendíamos nada, mas desde sempre a gente buscou as pessoas certas e Deus foi colocando essas pessoas na nossa vida. E ele tinha uma sociedade, ele abriu a sociedade, né? E investiu o dinheiro na Piccoli. Então, a gente tinha um trabalho, bastante trabalho, mas junto a isso tinha essa questão que a gente conseguiu comprar o terreno ali por causa dele ter aberto mão disso que era o trabalho dele antes. Até a ideia era para ser outra na nossa vida, mas a gente abriu mão para investir na Piccoli. E hoje ela é essa referência. Falando do Fabrício, você comentou lá no início que vocês foram atrás dele, ele estava em Curitiba. O Fernandinho que estava... Isso, o Fernando estava em Curitiba. Que era o amigo que foi até professor do Fabrício também, o Fernandinho, né? Então, o Fabrício daí estava aqui em Guarapuava. Nós fomos atrás do Fernandinho, que era de São Paulo,
Mas o Fabrício, que hoje está junto com a gente, que estava aqui, a gente não conhecia ele, né? Mas teve um período em que vocês precisaram fazer uma contraproposta para que ele voltasse. Porque ele tem muitas premiações, é uma pessoa renomada. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem tá em casa, até para gerar a curiosidade de vocês ir lá tomar um café, comer esse pão do melhor padeiro do Brasil. Quais são os prêmios que ele tem e como ele é consolidado hoje lá para vocês? Todo mundo sempre fala que a gente fala pouco sobre isso, né? Nossa, vocês têm o melhor padeiro do Brasil, quase nunca ouço falar, vocês precisam falar mais sobre isso, as pessoas precisam saber, né? Então, o Fabrício, o dia que a gente, de repente, para frente, vocês vão chamar ele vai conseguir explicar melhor como que era cada disputa, cada premiação dessa, cada campeonato, né? Ele tem uma premiação de 2018, que é em Taiwan, ele ficou em 6º lugar. E aí depois tem essa que você citou, que é 2022, que é o Mundial do PAN, que era aqui no Brasil ele ficou em 1º lugar. E esse 1º lugar dava direito a ele ir para a França para competir o Mundial do PAN lá, que era Nantes, na França. Nesse ele pegou 9º lugar. E nessas competições ele ficou com o primeiro melhor croissant do Brasil, no 1º lugar como a melhor baguete francesa. Ele tem também uma premiação para o melhor sanduíche natural e o melhor brioche. Então, é o primeiro melhor brioche do Brasil. Então, ele é fora de série. Todas essas premiações e todos esses itens estão disponíveis aqui em Guarapuava. A gente pode ir ali comer o pão do melhor padeiro do Brasil. Muitas vezes a gente não sabe, né? Não conhecia esse lado da história. E assim, para quem está assistindo e é empreendedor, empresário, independente do ramo, né? Aqui a gente está falando do ramo alimentício, que é um dos ramos mais competitivos, né? A gente sabe que tem muita coisa nessa área, muita gente trabalhando com essa questão alimentícia. É igual o mercado de cosméticos, da beleza, nunca acaba. As pessoas precisam comer e elas querem ser bonitas. Então, é um mercado que nunca acaba. Mas como você pode dar um conselho para quem está nesse ramo e um dia sonha em estar no mesmo nível e ter a conquista que vocês têm ali com a Piccoli, que é essa referência hoje? Essa questão do capricho, né? Cuidar sempre para fazer a coisa, por menor que seja, por mais simples que seja o teu produto, da melhor maneira que você puder fazer, né? Não abrir mão disso, né? Com cuidado, com olhar ali, vai fazer uma foto daquele produto, olha se está tudo alinhado, se está tudo em ordem, né? Cuidar todos esses detalhes, a qualidade do ingrediente, a preocupação em entregar, de estar bem, até bem vestido na hora de entregar, apresentar um produto pro teu cliente. Assim, bem importante a questão da honestidade em que você está oferecendo, né? A gente sempre comenta, principalmente na hora de fazer os custos dos produtos, né? A gente tem lá uma empada de mignon. Então, essa empada de mignon tem que ser mignon, não pode ser dizer para o cliente que é mignon, mas é uma outra carne que foi amaciada de alguma forma, né? Tipo, enganando, né? Então, essa questão dessa honestidade tem que ter também, e não pensar só em ganhar dinheiro. Você tem que pensar primeiro em levar uma boa experiência para aquele cliente, a pessoa querer aquele produto, ela desejar aquilo, pela apresentação dele, pelo gosto, né? Por todas as experiências que as pessoas vão ter com o teu produto. E o principal é o respeito com o cliente, é o que você falou. Não adianta enganar o consumidor com produtos que não são de qualidade. Se você quer ser reconhecido como a Piccoli que é a qualidade, é porque vocês foram atrás de trazer essa qualidade, e isso é sentido, né? Na apresentação do prato, no atendimento, no espaço que vocês têm ali, e com certeza é por isso que vocês são essa referência, né? Que vocês são hoje. Se eu te pedisse para definir a Piccoli hoje, numa palavra ou numa frase, o que a Piccoli representa para você? É difícil. Ai, meu Deus. A Piccoli se tornou, né, a nossa vida, né, praticamente, porque a dedicação foi em cima dela nos primeiros anos, foi assim, praticamente a gente dormia 6 horas, vamos dizer, dormia 6 horas em casa, o resto do tempo a gente estava ali. Então, é como se fosse... Parece meio clichê falar que é como se fosse um filho, mas porque você está cuidando desde pequeno, né? Então, ela pra gente é a nossa vida, o nosso cuidado, tá todo ali, né? Se você tivesse que agradecer alguém nessa trajetória, quem você agradeceria? Fora Deus? Então, tem essa questão são muitas pessoas, né? Eu já citei todas,
Posso ter me esquecido de alguém, aí é preocupante também, né? E também todos os nossos colaboradores desde o início, né? Mas eu, Fabiana, não eu como proprietária da Piccoli, hoje eu agradeço meu marido, com certeza. Porque é ele que acreditou, né? E que investiu para que desse certo. E ele é a cabeça, assim, é o visionário, aquele que tem coragem que aposta todas as fichas. Eu já sou mais pé no chão. Ai, mas será que vai dar certo? Será? Ele sempre vai dar, e corre atrás. O apoio nesse sentido foi fundamental. Não se faz nada sozinho, né? Como você disse. Fábio, nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade por ter vindo aqui, contado um pouquinho da história da Piccoli, deixar as portas abertas para que você possa voltar em outras oportunidades e parabenizar vocês pela iniciativa de acreditar em Guarapuava e escolher Guarapuava para fazer esse negócio e essa indústria que emprega as pessoas, que muda a vida de outras famílias e que com certeza é um ponto de encontro dos amigos para negócios, para trabalho e que com certeza eleva o nível de Guarapuava nessa referência que é a Piccoli Bontá. Muito obrigada por ter participado. Obrigada a você também que participou até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Você já está vendo as redes sociais tanto da Fábio quanto da Piccoli e também do nosso Instagram, @SigGuarapuava, onde os principais trechos dessa conversa serão publicados. Um bom fim de semana e até sexta que vem. Tchau!